Bom dia, graça e paz, igreja, povo que eu amo, povo que eu admiro, povo que ajudou a restaurar e reconstruir a minha vida, a minha casa, a minha família. E eu louvo a Deus todas as vezes que o Senhor me dá a oportunidade de expressar o quão grato eu sou por congregar nesta igreja. Pai, eu te louvo, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Então eu queria te pedir agora, Pai, que o Senhor encha o meu coração do Teu amor, da Tua vontade, do Teu querer, e que a Tua igreja possa entender o quanto que ela é amada e importante para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Lá em casa, as crianças e o Rafael, eles brincam comigo que se eu canto, eu choro. Se eu oro, eu choro. Se eu vou dar parabéns aos filhos, eu choro. E eu falo para eles que todas as vezes que eu me permito ter um momento com Deus, o Senhor me lembra do sacrifício dele por mim. E quando o pastor me fez esse convite, eu juro que eu tremi na base. Eu falei, vou pedir para a Aline, vou pedir para a irmã Cida, vou pedir para alguém. Porque quando o Senhor nos chama, a gente sempre acha que não é para a gente. A gente sempre acha que pode ser para uma outra pessoa. E aí quando eu olhei o tema, Aviva-nos, Senhor, Atos 4:31, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido, e todos eles estavam cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a mensagem de Deus. Quando eu olhei para essa divisa, eu falei assim, mas eu preciso entender qual foi o propósito e o percurso que aquele povo teve essa experiência. E eu sou apaixonada pelo livro de Atos, e eu pude pedir ao Senhor que aquele povo, ele só pôde viver essa experiência, porque lá no capítulo 3, Lucas começa a relatar que havia um homem que era coxo desde nascença, e que ele vivia à porta do templo, pedindo esmolas. E Pedro e João, homens de Deus, foram ao templo a orar, e se deparou com aquele homem. E eu fico tentando imaginar aquela cena e o susto, porque a gente vem para a igreja e a gente não imagina que a gente vai encontrar alguém aqui. Mas o mundo está cheio de pessoas que precisam de mim e de vocês para dar para eles o que nós temos de melhor. Levanta e anda. Mas antes dele falar levanta e anda, o texto diz, vamos lá, Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. E vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava
que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. O mundo está olhando para mim e para você. E o que nós, como igreja, estamos oferecendo para eles? Será que se chegar alguém ali, a gente vai dar o que nós temos de melhor, que é o nosso amor? Porque tem gente que fala assim: não olha para mim, não, olha para Jesus. Querido, Paulo falou assim: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O mundo precisa olhar para Jardim Nova Guaratiba e ver Jesus. E eu louvo a Deus, porque eu olho para cá, para cá, para cá, e vejo Pedro, vejo João, vejo Paulo. Por isso que eu amo vocês. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, vem nos demonstrar que a igreja de Jesus começou a ser perseguida a partir daquele milagre. Eu posso imaginar a cara das pessoas que estavam no templo quando aquele milagre aconteceu. O que acontece comigo e com você quando a nossa vida é inundada da presença de Deus? A gente fica como quem sonha. A gente fala assim: Senhor, eu não sou merecedor. E talvez esse era o sentimento daquele homem. Porque naquela época, as mulheres, as crianças e os deficientes, eles eram postos um pouco de lado. Jesus veio para mudar essa situação. Então, quando Pedro fala para ele: olha para mim. Pedro tinha a experiência de um Deus que renovava. Então, quando eu digo para vocês, a igreja vai sempre triunfar. Não importa o que aconteça com você, o Senhor é contigo. Vão pelejar contra você, mas vão fracassar. Vão se levantar contra a sua família, mas não vão conseguir. E a partir daquele momento, a partir daquela cura, todo aquele movimento chegou aos ouvidos dos sábios. E você vai ter sempre alguém do teu lado que vai dizer para você que ele é mais santo, que ele ora mais, que ele busca mais. Não se preocupe, porque se Pedro e João fossem se preocupar com os sábios daquela época, eles esqueciam o Deus pelo qual eles viram e viveram tantos milagres. Tudo que eu e você fazemos não é na força do nosso braço, é na força do nome de Jesus, o nome que está acima de todo o nome. E no capítulo 4, Lucas diz que Pedro e João foram presos. E foram levados ao Sinédrio. O Sinédrio naquela época era uma espécie de tribunal. E para a gente que frequenta e estuda um pouquinho, né, Dani? Sobre o tribunal do júri, eu sempre falo lá em casa que é um ambiente muito pesado. Porque ali você decide a vida de uma pessoa. E eles foram levados para lá. E eu fico tentando imaginar
o coração deles. Porque quando o Senhor permite que eu e você passamos por uma determinada dificuldade, quando o Senhor aperta, o que sai de nós? O que sai das tuas emoções? O que sai de Jardim Nova Guaratiba quando o Senhor aperta o calo? É a fé? É a unção? É o poder de Deus? Ou é o desespero? Quando o médico falou para mim que eu não podia ter filhos, eu estava entubada, e eu acho que eu já contei isso aqui, mas isso é tão edificante para a minha vida. Eu não podia falar por causa dos tubos, mas a lágrima vinha. E aí o Rafael sentou na beira da minha cama, junto com meu sogro e meu pai. E o Rafael falou assim: amor, vamos orar. Não tem nada que o Senhor não possa fazer segundo a vontade dele. Mas o meu coração se desesperou. Mas o coração de Pedro e João sabia que quem fez aquele milagre não foi eles. Eles fizeram somente no nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles foram levados à prisão e ficaram lá porque já era tarde. E eu fico tentando imaginar o coração dos sábios, o coração dos sacerdotes. Fico tentando imaginar eles confabulando lá: o que eu vou fazer com eles? Como que eu vou retirar o que foi feito? Quando você faz as coisas no nome de Jesus, sobre a autoridade e a unção do Todo-Poderoso, nada pode parar. E nós temos visto isso aqui. Da minha casa para cá, a gente se depara com muitas igrejas, e algumas igrejas estão fechadas. E aquilo ali aperta o meu coração. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque nós tivemos muitos motivos para parar. Mas nós estamos aqui. Aqueles homens não podiam manter Pedro e João presos, porque eles sabiam do poder de Jesus. E quando eles foram interrogados, a Bíblia diz que eles se levantaram com intrepidez e autoridade. E mostrou para aqueles homens que mesmo eles sendo iletrados, Atos 4:13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. As pessoas reconhecem Jesus em vocês. As pessoas, quando olham para você, Letícia, falam assim: com aquela ali não posso não. O diabo precisa tremer. Quando essas portas se abrem, quando o Felipe abre aquele portão, o diabo fala assim: não consegui manter ele em casa. Quando a gente ceia, quando a gente louva, quando um pastor ou um evangelista vem aqui, há uma guerra no mundo espiritual tamanha,
que se o Senhor permitisse que eu e você víssemos, a gente nunca mais ia conseguir ficar um dia sequer sem os atos do Senhor. Os cultos de orações nunca mais seriam vazios. Nunca mais o Felipe ia precisar mandar mensagem para os jovens avisando da EBD. Pelo contrário, os jovens iam mandar mensagem para o Felipe e ia falar assim: Felipe, qual é a lição de amanhã? Nós precisamos resgatar o amor e a vontade de estar nos atos do Senhor. Tem muita gente perto da gente que vai ver o milagre como aqueles homens viram, mas vão duvidar de você. Mas eu queria te dizer que pode o mundo duvidar do teu chamado, do teu ministério, do teu amor, da tua fidelidade. O Senhor conhece o teu coração. Então não se preocupa com aquilo que vão falar. Exalem o nome do Senhor. O milagre só aconteceu na vida daquele coxo porque ele confiou naqueles homens de Deus. A Bíblia não diz se Pedro e João já conheciam aquele homem. Lucas não relata isso. Mas ele confiou. Nós precisamos confiar nos homens e nas mulheres de Deus que o Senhor tem levantado aqui em Jardim Nova Guaratiba. É tempo da gente acordar. Os cultos não podem ficar mais estáticos. Jesus está voltando, querido. Aquele homem, ele decidiu confiar. Eu e você temos confiado nas autoridades que Jesus colocou aqui. É hora da gente acordar. Tem muitos cargos vazios. Há uma vacância muito grande em alguns departamentos. Algumas pessoas preferem ficar no banco. Não, esse ministério eu não quero. Não, eu não me vejo nisso. Não, querido. Se Jesus fosse derramar o milagre dele na proporção que você serve a ele, você já teria recebido o teu milagre? É tempo da gente parar e analisar. Pastor, tem o que para fazer? Estou aí. Felipe, qual é o cargo? Quais são os cargos que tem para fazer aí na igreja? E ele, como homem de Deus, vai saber te direcionar. Eu vivi uma experiência com a irmã Ruth, quando nós chegamos aqui, que ela falou assim para mim: ai, Bia, essa vozinha dela, né? Ai, Bia, ora por mim, eu trabalho numa escola, e às vezes eu não tenho tanto tempo de servir ao Senhor como eu gostaria. Mas eu estou orando a Deus para me sair de lá e eu ter mais tempo para o Senhor. Querido, você olha para essa irmã, ela só não está quando realmente ela não pode. Mesmo assim, às vezes, quando ela não pode, né, irmã Ruth, ela fala assim: ó, eu vim aqui rapidinho, Bia. É tempo da gente parar de viver missões num campo mediano. Porque quando você entra lá na página de missões, você vê: ora por isso, ora por aquilo outro. A oração faz toda a diferença. Mas a oração sem uma atitude, falta alguma coisa.
Pedro sabia que estava debaixo de uma promessa de Deus. A gente só oferece aquilo que a gente tem. Pedro só ofereceu aquilo para aquele homem porque ele havia caminhado com Jesus. A Bíblia diz que ele caminhou pelas águas e Jesus falou: vem. E de repente ele ia afundar e Jesus foi lá e pegou ele. Você só vai dar amor se você de fato permitir que o dono do amor entre no seu coração. O mundo tem afrontado a igreja de Jesus. O mundo tem se levantado todos os dias. Se nós nos posicionarmos um pouquinho, eles querem processar, eles querem difamar, eles querem caluniar. E você acha que não tentaram fazer isso com Pedro e João? Tentaram fazer isso, vão tentar fazer isso com você. Sabe por quê? Porque você tem o cheiro de Jesus. Você tem o cheiro de Jesus. Então tudo que você fizer, vai ter sempre um saduceu, vai ter sempre alguém que se acha o bambambam, para falar assim: se eu tivesse lá eu fazia melhor. E quando aconteceu isso, Pedro falou para aqueles homens. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a este enfermo, de modo pelo qual ele foi curado. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que este está curado. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É pelo nome de Jesus, querido. Não é pelo nome de ninguém. Se você tentar fazer algo na força do teu braço, se você tentar entrar no ministério na força do seu braço, você vai fracassar. Mas se você falar: Senhor, eu não consigo, eu não tenho habilidade nenhuma, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, servir na tua casa. Senhor, eu creio que pelo nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. O Senhor vai te levantar com intrepidez e com autoridade, e tudo que você fizer vai prosperar. Então para de não querer fazer nada na obra do Senhor. Para de dar desculpa. Para de não querer vir nos cultos. Quantos jovens, às vezes, eu vim aqui quinta-feira retrasada. Eu falei: quantos jovens têm muito mais prazer de ir para um shopping? Me desculpa, mas não vem aqui. E nós adultos, mas nos nossos cultos, no culto da nossa idade, nós gostamos de exigir. Sejamos nós
jovens, crianças, homens e mulheres. O que você, jovem, tem feito? As pessoas não querem mais assumir as suas responsabilidades diante de Deus. As pessoas não querem mais estar nos atos da casa do Senhor. Aquilo que a tua carne exala, é ali que o Espírito Santo tem que reinar. É ali que você tem que matar. Se aquela amizade não te edifica, estou falando para você parar de falar não. Mas por que você vai estar ali no meio? Se aquele ambiente não glorifica o nome do nosso Deus, para que você vai estar ali naquele meio? Aqueles homens fizeram a diferença. A unção que estava sobre Pedro e João fez a diferença, porque eles resolveram caminhar com Jesus e tiveram a oportunidade que eu e você estamos tendo. Quantos milagres a gente escuta aqui. A Bíblia diz que eles não podiam fazer absolutamente nada. Aqueles sábios não podiam fazer absolutamente nada. Eles ameaçaram eles. E o que eles fizeram? Eles lembraram a eles o Deus que eles crucificaram. Você está exaltando ou você está crucificando o Senhor com os teus pensamentos, com as tuas atitudes, com a maneira que você tem de adorar e vir na casa dele? Como é que tem sido o seu compromisso com o céu? Porque o céu não deve nada para ninguém. Nós é que precisamos todos os dias falar: Senhor, não sou merecedora, Pai. Eu não sou merecedora, mas o Senhor achou graça. Então, usa, transforma. A Bíblia diz que no dia seguinte, quando os sacerdotes, os saduceus, os anciões não encontraram motivos, não tinham. Eu posso imaginar o burburinho que o povo que ouviu de Jesus estava fazendo lá na porta do Sinédrio. Cadê os evangelismos? Cadê os ar livres? Parou? Nós precisamos sacudir esse mundo. Voltar às origens. É muito bom a gente louvar aqui, é tudo muito lindo, eu louvo a Deus. Mas a gente precisa criar o hábito, os homens, as mulheres, os jovens, de serem ousados, porque o diabo, o mundo rotula nós como crentes, como pessoas e povos iletrados. Por isso que eles se levantam. Mas eu queria te convidar nesta noite, nesta manhã, olha eu já querendo antecipar. Nesta manhã, a pedir ao Senhor que te levante com a mesma intrepidez que levantou Pedro e João, para você fazer algo na obra do Senhor. Chega de brincar de ser crente. Chega de brincar de ser igreja. As pessoas falam assim: Bia, você, Rafael, estão toda hora na igreja, vocês não se cansam não? Aí eu lembrei daquele TikTok. Eu não vou para a igreja correndo. Onde é que está o seu prazer? A Bíblia diz que quando eles saíram de lá, ele se reuniu com os seus. Por isso que eu amo estar aqui.
E ali eles oraram. E o Espírito Santo do Senhor começou a inundar aquele lugar. E o número de pessoas só foi aumentando. Querido, enquanto você não declarar no mundo espiritual, levanta e anda, o milagre não chega nem na minha e na tua vida. Enquanto você não tiver prazer de se reunir, é impossível que a tua botija seja cheia. Deus não tem pacto com o crente mediano. O diabo tem que olhar para mim e para você e falar: ei, a irmã Cida acordou. Ele tem que tremer. Ele tem que olhar para Caio e ela e falar assim: tentei separar, tentei calar a boca dela para ela não cantar mais, mas ela está aqui no upgrade, está cantando. Deus te chamou, filha. Deus chamou a cada um de nós. E Deus não te chamou só para aquilo que você quer, não. Deus te chamou para o todo. Nós encontramos no livro de Atos, inúmeros capítulos e versículos, que o Espírito Santo de Deus foi só multiplicando. Atos 4 diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo um número de homens de quase 5.000 pessoas. Então, às vezes, a culpa dos cultos estarem vazios é minha e sua, porque a gente quer um Jesus só pra gente. A gente é incapaz de chamar um vizinho, de chamar um amigo, de chamar um parente e falar assim: vamos lá, Deus tem uma palavra para você, levanta e anda. Olha para mim, olha como eu era, olha para as minhas atitudes, do que eu fazia, o que eu não faço mais. E às vezes a gente tem vergonha de falar isso, sabe por quê? Porque na igreja nós somos os santarrões, e no dia a dia a gente não paga o preço, a gente não mata a carne. É por isso que às vezes a gente não consegue ver a manifestação do Espírito Santo de Deus em nosso meio. No primeiro momento eram os homens. Atos 5,14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens quanto mulheres. Atos 5,42. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não se cansavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a nossa igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a sua família, contra os seus filhos, contra os seus netos, contra os seus sonhos. Mas é necessário que eu e você estejamos dispostos a sermos ousados. O Senhor não chamou a gente para ser crente covarde, não. Um crente cheio do Espírito Santo não é um crente que fala tudo, não, querido. Esse negócio de falar eu falo tudo na cara, isso é falta de educação. O crente tem que ter sabedoria, tem que ter amor, mas sobretudo ele tem que ter o Espírito Santo de Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu estou na mesma dependência que vocês. Tem dia que eu falo assim: Senhor, me ajuda aí. Me ajuda aí, Senhor.
Leva-me às águas mais profundas, porque na força do meu braço o diabo só acusa. O diabo queria envergonhar Pedro e João, mas ele não pôde fazer. Quando o diabo chegou à presença do Senhor e quis falar alguma coisa de Jó, o Senhor falou assim: vai, porque o Senhor sabia onde estava o coração de Jó. Se o Senhor falar para mim e para você, se o Senhor permitir, o que vai sair do meu e do teu coração? O Espírito Santo. O Senhor está olhando para mim e para você nesta manhã e fala assim: ó, estou contando com você. Eu estou contando com você. Tem muitos coxos, tem muitos paralíticos, tem muita mulher com fluxo de sangue, e eu estou contando com você. Às vezes a gente pensa que por causa da idade a gente não tem como mais se dedicar a um determinado cargo. Querido, vai na frente. Vai que o Deus que te chamou é o Deus que te capacita. Não importa se você tem 15 anos, se você tem 7 anos, se você tem 70 anos. A Bíblia diz que ele já tinha uma certa idade. Feche os teus olhos. Fala com ele. Pede para ele: Senhor, me leva às águas mais profundas. Me faça viver essa unção que estava sobre Pedro e João. Me faça ter essa intrepidez. Ora ele. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, Querido, é meu inspirar. eu queria te convidar a ficar de pé. A igreja de Jesus hoje toma uma outra postura. Jardim Nova Guaratiba foi chamado para triunfar, foi chamado para resgatar. Senhor, tu és incomparável, teu nome é Peça a ele. maravilhoso. Aleluia. Leva-me além. Adore, adore. Leva-me além. Oh, aleluia. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-nos, Senhor. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Eu declaro sobre a tua vida a mesma unção que estava sobre a vida de Pedro e de João naquele lugar. A mesma intrepidez, a mesma ousadia, o mesmo coração misericordioso. Eu declaro
sobre as nossas vidas. Que nós possamos olhar para o mundo com o mesmo olhar que Jesus olhou para mim e para você. Que a tua vida venha a ser um instrumento de Deus. Leva-me além, Senhor. Leva-nos além, Espírito Santo. Leva-nos além daquilo que vimos e ouvimos. Nos faz viver. Nos faz vivenciar o teu milagre. Nos faz ao nível mais profundo, ao nível de unção mais profunda. Contigo, ó Senhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Leva-me além. Bendito seja o teu nome, Senhor. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. Espírito Santo de Deus, nessa hora nós queremos te pedir perdão. Perdão pelos nossos atos, pensamentos, que muitas das vezes, Senhor, não vai de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Perdoa-nos porque às vezes nós somos omissos. Perdoa porque às vezes nós somos preguiçosos. E o Senhor nos chama de valente. Senhor, que nesta hora a tua igreja possa entender que ela é amada, que ela é bendita, que tudo que o Senhor nos permite fazer não é na força do nosso braço, é sobre o teu nome. Que nós possamos tomar posse da autoridade que o Senhor nos deu, quando o Senhor morreu na cruz por nós, e falou pra gente: eu estou indo, mas deixo convosco o Consolador. Que nós possamos entender, Espírito Santo, que o Senhor é conosco, e que a nossa vida possa ser transbordante, sacudida do teu doce Espírito Santo. Que a partir de hoje nós possamos entender que tudo é para ti. Tudo é para ti. Que diminua as nossas vidas e que o teu nome venha a ser glorificado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria agradecer pela oportunidade, em nome de Jesus.